Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em medidas de segurança? Sabe a quem são aplicadas essas medidas? Quais os tipos existentes? Você saberá a partir de agora. A medida de segurança é um instituto ou um procedimento jurídico aplicado aos indivíduos que cometeram algum delito e que, em razão da condição de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, não podem responder criminalmente. Esse tipo de medida possui um caráter preventivo e trabalha com a periculosidade do agente, pois sua função visa evitar que o agente perigoso volte a delinquir, voltando-se para um futuro. Uma das características que a diferencia da pena, que possui uma tríplice finalidade de prevenção, retribuição e ressocialização e trabalha com a culpabilidade do agente. Desse modo, esta segue os princípios da legalidade e proporcionalidade, porém com critérios diferentes dos aplicados à pena. A finalidade da medida de segurança é exclusivamente preventiva. Em outras palavras, ela impede a reincidência do agente em um novo crime. De acordo com o CAPES, trata-se de uma sanção penal imposta pelo Estado na execução de uma sentença cuja finalidade é exclusivamente preventiva, no sentido de evitar que o autor de uma infração penal que tenha demonstrado periculosidade volte a delinquir. Visa tratar o inimputável e o semi-imputável que demonstraram, pela prática delitiva, potencialidade para novas ações danosas. As medidas de segurança são sanções aplicadas aos inimputáveis e semi-imputáveis. Se a imputabilidade é a capacidade de culpa, ou seja, a capacidade que o autor, que o agente tem de compreender o injusto do fato, bem como o autocontrole de praticá-lo ou não, entende-se por inimputabilidade a ausência dessa capacidade. Sobre os inimputáveis, o Código Penal, no artigo 26, esclarece que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. No caso da semi-imputabilidade, o Código Penal explica que a pena ela pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. As medidas de segurança previstas na Lei Penal, no seu artigo 96, são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e tratamento ambulatorial. A primeira, ela constitui uma espécie de medida de segurança detentiva, dada a privação de liberdade que é imposta ao paciente. Destina-se obrigatoriamente aos indivíduos inimputáveis ou semi-imputáveis que praticarem crimes puníveis com pena de reclusão e facultativamente aos indivíduos inimputáveis ou semi-imputáveis que houverem cometido crimes puníveis com pena de detenção. O artigo 99 do Código Penal dispõe que o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento, impedindo que o internamento ocorra em estabelecimento penal comum. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico trata-se de um hospital presídio, destinado a tratamento e, paralelamente, à custódia do internado. A segunda espécie dirige-se aos crimes com menor potencial lesivo, puníveis com detenção, cumprida sem a privação da liberdade do doente mental. O tratamento ambulatorial também é realizado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico nos dias em que lhe for determinado pelos médicos, submetendo-se à modalidade terapêutica prescrita, como se dá no artigo 101 da Lei de Execuções Penais. De acordo com o artigo 97 do Código Penal, aplica-se a medida detentiva aos crimes punidos com pena de reclusão, deixando de levar em consideração a questão da periculosidade, avaliando apenas a gravidade do fato. Com isso, várias internações que poderiam ter sido evitadas acabaram acontecendo, gerando variadas discussões a respeito das medidas de segurança,
o que fez surgir no nosso ordenamento jurídico a Lei 10.216/2001, que assegura o direito às pessoas portadoras de transtornos mentais, direcionando a forma de assistência à saúde mental. Em consonância com essa lei, o Conselho Nacional de Justiça ele vai dispor que o juiz competente para a execução da medida de segurança, ele deve prezar sempre que possível por políticas antimanicomiais, para evitar internações desnecessárias. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, as medidas de segurança, elas são sempre pós-delituais, vedando as pré-delituais. Assim, a aplicação dessas medidas será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for verificada, mediante a perícia médica, a cessação da periculosidade. O Estado ele só estabelece o prazo mínimo para a medida de segurança, que é de 1 a 3 anos, o que é criticado por muitos doutrinadores. Há exemplo de Rogério Sanches, que diz que a doutrina e a jurisprudência, no geral, argumentam que a indeterminação do prazo de duração da medida de segurança é incompatível com a Carta Magna, que proíbe a sanção de caráter perpétuo. Por isso, algumas correntes sugerem que a medida não deve ultrapassar o limite de 30 anos previsto para as penas privativas de liberdade, que agora está passando de 30 para 40, de acordo com o pacote anticrime. No período mínimo fixado pelo juiz, é esperado que a perícia médica aconteça, o que não ocorre muitas das vezes. Essa avaliação médica ela vai atestar se a medida ela deve ser ampliada ou se ela deve ser revogada. Essas medidas elas também podem ser alteradas de modo que ocorra a desinternação ou a liberação condicional, a depender da cessação da periculosidade do agente, que pode ser gradativa. Uma dessas alterações é a desinternação progressiva, prática que a jurisprudência dos tribunais superiores tem posto, que consiste na passagem da internação em hospital de custódia para o tratamento ambulatorial, antes da liberação definitiva do agente. Durante o tratamento ambulatorial, o juiz ele poderá determinar a internação. No caso de o agente não estar apto à reintegração, a voltar ao convívio social, o magistrado ele poderá determinar fundamentadamente a internação do agente em hospital de custódia, psiquiátrico ou outro local de dependência médica adequado para um tratamento mais eficaz para a cura do agente. Assim, finalizamos o nosso conteúdo. Até a próxima!